Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Utilidade Pública aqui na TV Câmara Botucatu. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para a construção de uma convivência mais pacífica e colaborativa: a conciliação e a mediação. E para isso nós temos o prazer de receber a advogada, mediadora e conciliadora, doutora Cristina Spadim. Doutora, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença. Eu que agradeço, Vinícius. É sempre um prazer ajudar o pessoal aqui da TV Câmara. Doutora, para começar, vamos já começar com definição. Primeiro, eu queria saber o que é, de uma forma mais fácil, para o pessoal nos entender, a conciliação. Tá, então uma conciliação consiste em dois momentos. Podemos ser uma conciliação pré-processual e a conciliação judicial. A conciliação pré-processual é entre as partes e a judicial normalmente é feita por intervenção do juízo. Doutora, e na prática, na hora ali da conciliação, como ela funciona? Como que é o processo ali para quem está vivendo essa fase de conciliação? Vinícius, se ela for fazer a pré-processual, que é a reclamação, que ela mesma tem interesse, ela tem que se dirigir ao fórum, lá nas mediações do Santa Elisa, no fórum perto do shopping lá. Normalmente o atendimento ao público é na parte da tarde, é das 13 às 17. E ela espontaneamente faz o agendamento no centro de conciliação, que são os Sejusques. As temáticas variam, desde que seja matéria civil, Vinícius. Então pode ser matéria de família, pode ser dívidas de consumo e pode ser matérias também relacionadas à família. E então digamos assim, uma parte do fórum para o pessoal nos entender, onde a pessoa interessada em fazer uma conciliação faz o agendamento para ter esse serviço que é gratuito. Vinícius, então, sobre a questão de ser gratuito, nós temos que separar dois pontos. Primeiro, as pessoas que são hipossuficientes, que pode ser gratuita, e as pessoas que remuneramente vão ter que custear a remuneração do conciliador. E aí essas vão ter que ser remuneradas. E aí essa pessoa chega ao fórum, faz o agendamento, como a senhora explicou, e depois vai ser destinado um conciliador, que é o seu papel para ela e para a situação dela, é isso? Exato. Quando ela faz a pré-reclamação, que a gente chama que é a pré-processual, ela vai diretamente ao fórum e descreve de forma verbal todo o fato que ocorreu com ela. E quem é a empresa ou a pessoa interessada da parte contrária, colocando o endereço e todas as informações completas. Depois disso é feito um agendamento, e neste agendamento é realmente a data da conciliação. E aí as pessoas vão até o fórum, presencialmente, normalmente quando é pré-processual, e fazem a sessão junto com o conciliador ou o mediador que está designado lá, que ou seria eu ou qualquer outro da equipe que é responsável em fazer a sessão. E muita gente ainda confunde a conciliação com a mediação. Gostaria que a senhora nos explicasse qual a diferença desses dois termos. Perfeito, uma ótima pergunta, Vinícius. A conciliação, ela vai trabalhar com pontos pontuais, que são casos tipo dívida de consumo, dívida bancária, relações até trabalhistas, dependendo nas câmaras também. Agora, a mediação já são ações ou pré-processuais também, que divergem no sentido familiar, que são pontos contínuos, já não são mais um ponto pontual, que são relações de família, normalmente pensão alimentícia, exoneração de alimentos, porque são ações que são contínuas, então normalmente são mediações. Então, só para a gente deixar claro para o nosso público, esse serviço ele pode ser requisitado de uma pessoa física para outra pessoa física, quanto para uma pessoa jurídica também, no caso uma empresa, por exemplo. Perfeito, isso mesmo, Vinícius. Em ambos os casos, vamos usar os exemplos para a gente ter uma ideia. Vamos supor que, hipoteticamente, eu tenho um problema de ventilador, uma relação de consumo, com uma empresa da Rua Amando, né, as relações logísticas, com qualquer lojista. Eu fui lá, comprei um ventilador e o ventilador não funcionou. E por N motivos, a
loja não se comprometeu a fazer a devolução desse produto, devolver ou trocá-lo por outro. E isso me gerou um conflito. Esse conflito pode ser levado lá na seção do Sejusc, numa relação pré-processual, onde a empresa é chamada, a loja, né, juntamente com o consumidor, para tentarem, dentro de um consenso, conseguirem solucionar esse litígio. E doutora, por que é tão importante incentivar aqui no Brasil essa cultura da conciliação? Porque, infelizmente, os nossos processos e os nossos fóruns estão acerberbados de volumes de processo. Então, hoje, embora seja virtual as nossas demandas, mas mesmo assim tem muito fluxo de volume. Então, é importante que as partes se conscientizem que a paz social é uma das vertentes onde ambas as partes têm que se preocupar para que ocorra essa pacificação social. E ela só vai depender se as partes tomarem essa consciência. Doutora, eu queria deixar claro aqui, que até foi algo novo para mim, que a pessoa ela não precisa estar no processo contra aquela empresa ou contra aquela outra pessoa. É uma ação que pode ser pré-processual, como a senhora comentou. Exato, exatamente. Como a gente usou o exemplo hipotético das lojas, né, de consumo, N relações. Então, pode ocorrer em relações de consumo, como a gente percebeu, ventilador, celular, como pode ocorrer com relações de dívida com banco. Vamos supor que você tem uma dívida bancária em que você não consegue de forma alguma, ou uma dívida sindical, hipoteticamente, de algum de sindicato que te cobra aquela mensalidade. Dependendo da competência, se for a competência do Sejusc, ele vai poder ajudá-lo formalizando essa reclamação pré-processual lá no fórum diretamente. Doutora, essas iniciativas têm dado resultados? Se a senhora quiser compartilhar até experiências próprias que a senhora viu, que deu resultado, não precisou ir para instâncias maiores? Sim. Eu vou comentar 2 casos. Uma da mediação, que foi um caso de um cantor famoso, que ele estava em Botucatu, estava fazendo um pedido de divórcio. Esse é um exemplo de mediação processual, onde nós fizemos uma rodada, uma sessão de conversa, onde eu percebi, né, por isso que é importante o conciliador ser treinado, eu percebi que eles não queriam se divorciar, na verdade. Eles estavam emocionalmente com os olhos bem emocionados, não tinham dormido na noite anterior, estavam muito ansiosos. Então a gente percebe que quando ocorre esse fato, a gente tem que olhar para as partes. E realmente eles não queriam mesmo. Então eu conversei com eles, falei para os advogados que os advogados iam fazer o papel deles, que é cuidar do processo, mas que as afeições afetivas, quem deveria cuidar eram eles. E deu certo, realmente o casal, eu pedi para eles suspenderem o divórcio, e que eles voltassem, retomassem a vida de convívio de casal, mas que as relações de pedidos judiciais permaneceriam, mas que por hora eles teriam que fazer alguma outra conversa para verificar se eles realmente tinham certeza dessa decisão. E deu certo, realmente o casal não acabou se divorciando, e foi uma vivência que eu percebi que, olhando para as partes, como é importante você olhar caso a caso. E um outro exemplo já foi pré-processual, onde nós trabalhamos numa área acredito que foi algo relacionado a terreno, e aqui as partes conseguiram também, através da mediação, rodadas de conversa. Os terrenos, a gente começou a suscitar o preço, porque um queria pagar, o outro devia, né? E levantamos os valores, né, da época comercial do terreno e conseguimos também solucionar com proposta satisfatória para ambas as partes e sem precisarmos entrar no litígio. Acho importante a gente ressaltar que os conciliadores, que é o papel da doutora, vocês são treinados, passam por treinamentos, tem todo um preparo para isso, não é qualquer, entre aspas, né? Não é qualquer advogado. Perfeito, exatamente. Passamos por um treinamento muito intenso, são feitos pelo menos 1 ano de aulas e depois mais 6 meses de aulas práticas, onde nós temos que compartilhar a entrega desses relatórios e depois vivenciarmos na prática sessões mesmo com os conciliadores atuantes no mercado, tanto nas câmeras como também nos centros de conciliações, que são os Sejuscs do país todo, porque o país inteiro faz sessões de conciliação. E para quem trabalha na área jurídica, o que essa mobilização representa? Como que ela contribui para o papel atual do judiciário brasileiro?
para nós da advocacia e do judiciário, muito mais do que julgarmos, porque o juiz que vai julgar, né, essa decisão, é construirmos entre nós propostas para que ambas as partes saiam satisfeitas. Porque normalmente, quando o juiz ele dá um julgamento, ele vai preferencialmente beneficiar uma das partes, ou a parte autora ou a parte requerida, né? A sentença só agrada a um. E quando é as partes, é um conflito entre as partes, ambas, tanto o réu como o autor, têm oportunidades de formarem este acordo e, dentro do equilíbrio entre ambos, formalizarem um acordo que, equilibradamente, fornece vantagens tanto para o autor como para o próprio requerido. Então, é muito mais vantajoso quando nós, as partes, construímos este acordo de forma consensual. Doutora, agora eu vou abrir um parêntese aqui, porque nós fizemos uma utilidade pública para quem precisa, talvez não conhecia, do serviço da senhora, do serviço dos conciliadores. Agora eu vou fazer uma utilidade pública para quem deseja se tornar conciliador. Existe um perfil ideal? A pessoa precisa ter a formação em direito, precisa ter a OAB? Explica pra gente. Então, para ser conciliador não precisa ser bacharel em direito, não precisa ter a formação de ciências sociais. Pode ser qualquer tipo de profissão, pode ser jornalista, pode ser arquiteto, pode ser engenheiro. É que preferencialmente que tenha formação em leis, né? Porque como nós vamos trabalhar com demandas judiciais e que são normalmente questões judiciais também, então é preferível que tenha ciências sociais ou bacharel em direito, né? Mas não é um empecilho. A lei do CNJ, ele convida todos os profissionais para formalizarem e quem quiser e preferir, né, pode se integrar sim ao grupo. Existem cursos no mercado, chama-se normalmente formação, né, de conciliação e mediação. É um curso intenso, mas tem no mercado, sim. E tem alguma habilidade que a senhora perceba que seja assim fundamental? Talvez aquela pessoa tenha uma predisposição maior a atuar como conciliadora? Sim. A maior qualidade que um conciliador e um mediador pode ter é ter empatia, saber ouvir. Muitas vezes, o movimento de você ouvir o que as partes estão falando e fazer uma leitura corporal, você vai perceber que as pessoas querem uma coisa, na verdade estão te dizendo algo, quando na verdade o corpo está te dizendo outra. Então, saber distinguir isso, fazer uma leitura onde possamos contribuir para que realmente aquele cidadão demonstre para você o que realmente ele quer. Então, é ser empático, ter uma escuta e ter muita paciência, porque as partes, elas vêm para essa primeira sessão muito nervosas, Vinícius, extremamente nervosas. Porque, imagine, você vai trocar o ventilador, como a gente comentou. N vezes a pessoa fez ligação, N vezes foi na loja, N vezes. Então, a pessoa está muito brava, ela vem muito nervosa. E ela quer que aquele problema seja resolvido. Então, você tem que ter paciência e conseguir verificar que aquela pessoa passou uma empatia, né? Verificar que aquela pessoa passou por muito desgaste e que ela quer, naquele momento, verbalizar esse desgaste. Então, tem que ter paciência para ouvir, escutar e, na melhor forma possível, tentar conduzir a melhor solução para aquele caso concreto. Doutora, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora olhasse para a nossa câmera 1 e deixasse uma mensagem ao nosso público sobre a importância de buscar o diálogo, de buscar métodos pacíficos para resolver um conflito, por favor. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar para toda a equipe, para todos os nossos botucatuenses e a população em geral, é que independente se você tem um processo ou não tem, é sempre importante buscar um diálogo. Se você conseguir buscar o diálogo, você vai buscar a paz social. Dentro dessa paz social, você vai verificar que o seu sossego, que a sua paz vale muito mais do que um litígio de muitos anos, do que um litígio de muito tempo. E o seu sono é precioso. E muitas vezes, quando nós estamos em um movimento processual de muitos anos, ambas as partes, tanto o autor como o requerido, ambos não estão conseguindo dormir. Então, é importante você que está vendo essa matéria, que tem um processo,
busque um advogado, busque a orientação do advogado do caso, fale para ele que você deseja agendar uma audiência de conciliação para que vocês, em conjunto, possam encontrar finalmente um acordo e dessa forma, finalmente, dar término a um litígio que demanda muito tempo que está tendo. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença se você tomar essa atitude, seja você sendo o autor da ação ou sendo você a empresa que tem problemas com aquele consumidor. Tenha certeza que você vai contribuir para a pacificação social e vai ser menos um processo nas nossas prateleiras, mas que vai ser eficaz. Você pode ter certeza que você vai contribuir para uma reflexão cidadã para um país muito mais justo e muito mais construtor de ideias. Obrigada. Doutora Cristina, muito obrigado pela participação e pelas orientações. E obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Câmara Botucatu, no nosso Utilidade Pública. Até o próximo programa.